Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. 11 de março de 2004, 11 de setembro de 2001. A macabra semelhança de datas, exatos 2 anos e meio depois, despertou conhecidos sentimentos em todo o planeta e reações que nem precisam de tradução. Se trata de um assassinato massivo. La France condamne bien sûr sans appel ces actes de terrorisme. Die verletzt sind, ihre Verletzungen durchstehen. Today we ask God's blessings on those who suffer in the great country of Spain. O Jornal da Globo desta noite vai mostrar quem pode ter provocado a tragédia em Madrid. Os usuais suspeitos em se tratando da Espanha, os separatistas do ETA, ou a organização que aterroriza americanos e seus amigos, a Al-Qaeda? E o que muda numa história por si só já tão aterradora, sendo um ou outro o responsável? Muda muito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Jornal da Globo. E ainda... Inflação escolar, o peso das mensalidades no bolso da classe média. A máfia de branco, esquema de corrupção leva médicos para cadeia em Mato Grosso. Bola fora, sem time para a Taça Davis, tênis brasileiro afunda na crise. Bola dentro, com Robinho, Santos vence na Libertadores. Isso e muito mais, agora no Jornal da Globo. As autoridades espanholas não descartam uma possível conexão islâmica para os atentados desta quinta-feira, que mataram 192 pessoas e feriram mais de 1.400. Durante todo o dia, o governo espanhol atribuiu ao ETA, o grupo separatista basco, a responsabilidade pelos ataques. Mas uma carta da Al-Qaeda e a descoberta de um furgão com detonadores e uma fita de áudio em árabe fizeram com que as autoridades ampliassem as investigações. É o que mostra de Madrid o correspondente Caco Barcelos. Esta carta foi enviada ao jornal árabe Al-Quds, com sede em Londres. Nela, a rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden supostamente assume a autoria dos atentados em Madrid. A carta diz: conseguimos nos infiltrar no coração da Europa e atacar uma das bases da Aliança dos Cruzados, numa referência ao apoio da Espanha aos Estados Unidos na guerra contra o Iraque. A autenticidade da carta não foi comprovada. Outra pista é a descoberta de um furgão com detonadores e uma fita de áudio contendo versos do Alcorão. O furgão que havia sido roubado foi descoberto em Alcalá, uma estação por onde passam várias linhas de trem. Foram 10 explosões em 4 trens que iam na mesma direção, o centro de Madrid. A maior matança ocorreu no segundo trem, a se aproximar da estação de Atocha. 67 mortos causadas por 4 explosões. Outros 34 mortos estavam no trem que chegou à entrada da mesma estação. Os terroristas usaram um total de 13 artefatos, dos quais 3 foram detonados ou desativados pela polícia. Os atentados espalharam horror e pânico durante a hora do rush matinal. Os ataques não tiveram aviso prévio, uma das marcas registradas do ETA, o grupo separatista basco. Foi o pior atentado terrorista da história da Espanha. Corpos destroçados, milhares de feridos e um país em estado de choque. O governo passou o dia culpando o ETA, mas o grupo negou a autoria do atentado. O primeiro-ministro José María Aznar convocou os espanhóis a uma grande manifestação contra o terrorismo nesta sexta-feira. Mas a população não perdeu tempo. Saiu às ruas de várias cidades da Espanha e do País Basco em protesto contra a barbárie do terror e o massacre de inocentes. O rei Juan Carlos fez um pronunciamento à nação agora à noite. Disse que a família real está sofrendo com os espanhóis e que esses repugnantes atentados só merecem a mais enérgica e absoluta condenação. Os ataques aconteceram há 3 dias das eleições gerais na Espanha, que vão acontecer no domingo em clima de luto.
Os espanhóis decidiram fazer uma vigília nesta madrugada aqui em frente à estação de Atocha, onde aconteceu a explosão que causou o maior número de mortos e feridos. O Parlamento Europeu decretou que a partir de agora, o dia 11 de março, será considerado o Dia das Vítimas dos Atentados Terroristas na Europa. E para tentar chegar aos autores das explosões, os investigadores certamente usarão também o histórico dos grupos suspeitos. O planejamento e a execução de atentados de cada um dos grupos terroristas costumam conter semelhanças. O ETA costuma escolher seus alvos com alguma precisão. Políticos e membros do governo espanhol são os preferidos. O próprio José Maria Aznar já escapou de um atentado há 9 anos. Envolvido em disputas políticas dentro da Espanha, o grupo basco quase sempre assume a autoria de seus atos, ao contrário do que aconteceu hoje. Em toda a sua história, o ETA nunca realizou grandes atentados. O que deixou mais vítimas foi este, contra um supermercado em Barcelona em 1987, 21 mortos. A atuação da rede Al-Qaeda é bem diferente. Os seguidores de Osama Bin Laden transformaram atos de terror em espetáculos macabros. São ações grandiosas, feitas para as câmeras de TV, que não poupam os civis, principalmente americanos. A rede Al-Qaeda também gosta de ações coordenadas, como as explosões simultâneas das embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia em 98. Mais de 200 pessoas morreram. O grupo de Bin Laden não costuma assumir de imediato a autoria de atentados. Por isso, a suposta carta do grupo, divulgada hoje, deve ser vista com cuidado. Veja alguns trechos. Onde está a América, Aznar? Quem protegerá a Espanha, a Grã-Bretanha, a Itália, o Japão e outros agentes? Agora pusemos os pingos nos is. Esperamos que tenham entendido a mensagem. Nós, das brigadas de Abu Hafs al-Masri, não nos entristecemos pela morte de civis. É legítimo que matem nossas crianças, mulheres, velhos e jovens no Afeganistão, no Iraque, na Palestina e na Caxemira, enquanto é pecado que nós matemos os deles? Dizemos aos muçulmanos de todo o mundo que o golpe dos ventos da morte negra já está em sua fase final, em 90%. Aviso às nações, não se aproximem das instalações civis ou militares dos cruzados americanos ou de seus aliados. Bem, o William Vac, o suspeito usual é o ETA, mas o modo de operação parece muito mais com o da Al-Qaeda. As evidências estão apontando para quem? É a grande pergunta da noite. Me parece que é o ETA imitando a Al-Qaeda. Em dezembro do ano passado, a polícia espanhola conseguiu frustrar um ataque praticamente idêntico à estação de Chamartín, também no centro de Madrid, prendendo gente do ETA. E pela primeira vez, os policiais espanhóis pegaram um complô para se conseguir explosões simultâneas contra alvos fáceis por parte do ETA. Isso é uma marca típica da Al-Qaeda. Tem o caso da fita em árabe, mas ela pode sugerir até um certo tipo de despiste. O que estava dentro dessa fita, encontrada próxima de um dos locais dos atentados, eram aulas sobre o Corão, de um tipo que se encontra em qualquer lugar. Em qualquer lugar se pode comprar. Quer dizer, seguindo esse seu raciocínio, parece então o ETA tentando imitar o modo de operação da Al-Qaeda. Bom, existe por parte da polícia espanhola um indício muito forte contra o ETA. Uma das bombas que não explodiram hoje em Madrid era feita com o mesmo tipo de composição de nitroglicerina e um tipo de dinamite que só o ETA utiliza. A gente tem que considerar também o seguinte: todos os grandes atentados da Al-Qaeda tiveram o envolvimento de terroristas suicidas, o que não aconteceu hoje em Madrid. Bom, mas seguindo esse seu raciocínio, se é mesmo o ETA, mudou muito o tipo de terror que ataca na Espanha, que ataca na Europa, por causa da quantidade do número de mortos dessa vez. Bom, o que a gente sabe, o que se sabe sobre esse principal grupo terrorista espanhol é que a velha geração de comandantes fanáticos, ela foi presa, foi substituída por uma geração jovem de fanáticos brutais e ainda por cima fascinados por alguma coisa que eles acham que deu certo, que é a Al-Qaeda. Agora, não importa se foi a Al-Qaeda ou se foi o ETA, essa mentalidade do ataque indiscriminado, da busca
do maior número possível de vítimas. Essa mentalidade é relativamente nova para a Europa, pelo menos na escala que a gente viu hoje. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, William. E entre os feridos, há pelo menos um brasileiro. É Adeildo dos Santos, de Minas Gerais. Ele está internado num hospital de Madrid e deve ser operado. O estado de saúde dele não é considerado grave. A quinta-feira foi de muita aflição para os parentes dos 31 mil brasileiros que moram na Espanha. Em todo o planeta, repúdio e indignação neste 11 de março. Vamos agora a Nova York conversar com a correspondente Heloísa Vilela. Heloísa, qual foi a reação da Casa Branca? Ana, George Bush disse que está solidário com os espanhóis e também elogiou a atuação da Espanha na luta contra o terrorismo. No Vaticano, o Papa disse que os atentados foram atos injustificáveis que ofendem a Deus. Em frente ao prédio da União Europeia, os funcionários protestaram em silêncio. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse que nada justifica a atrocidade. Os ataques também foram condenados na Alemanha. A ONU se apressou em condenar o atentado e, sob pressão da Espanha, cometeu uma gafe diplomática. Em decisão unânime, a organização mencionou o grupo separatista ETA como sendo o responsável pelo ataque. Poucas horas depois, o governo espanhol passava a considerar a rede terrorista Al-Qaeda suspeita do ataque. O primeiro-ministro espanhol José Maria Aznar foi o primeiro líder mundial a se aliar aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha. Antes da guerra do Iraque, ele deixou claro que acreditava que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Nos Estados Unidos, o presidente George Bush veio a Nova York inaugurar um memorial em homenagem às vítimas do 11 de setembro. O presidente tem sido criticado no estado por usar cenas dos ataques em comerciais de campanha pela reeleição. O professor Bernard Heikel, especialista em relações internacionais, disse que os ataques vão fortalecer os laços entre a Espanha e os Estados Unidos. E apesar de chocado com a tragédia, disse que já esperava um ataque como este há mais tempo, desde que a Espanha deu apoio à invasão do Iraque. Bem, William, o grande momento, digamos assim, de George Bush veio depois do 11 de setembro, tanto que ele tem usado cenas na campanha para a reeleição. Eu sei que você acha que foi o ETA. Agora, se tivesse sido a Al-Qaeda, isso ajuda muito o Bush na reeleição, hein? Bom, eu acho que alguns indícios apontam para o ETA. Eu realmente não tenho todos eles nas minhas mãos, até gostaria de ser como analista. Agora, inicialmente, esse tipo de comoção que o atentado criou, ele parece realmente ser favorável ao Bush. Afinal, se a gente considera que todas as ações violentas dos Estados Unidos cometidas no exterior, e elas têm sido muito criticadas pelos próprios americanos, foram justificadas pelo Bush como parte da guerra ao terror, o que aconteceu hoje na Espanha, pelo menos no primeiro momento, acaba surgindo como se estivesse dando razão ao que o Bush disse. E o Aznar foi um dos europeus importantes que acompanharam o Bush na invasão ao Iraque, acompanhou de primeira hora, de primeiro momento. Quer dizer, se foi a Al-Qaeda, ele estaria agora pagando um preço alto por isso, né? Esse apoio do Aznar ao Bush, de fato, foi extremamente contestado dentro da Espanha, mas eu acho que é muito difícil que o massacre de hoje em Madrid acabe mudando aquele que é o consenso que vem sendo criado dentro da Espanha e é compartilhado pelos principais partidos políticos. O consenso é simples: democracia, respeito às leis e firmeza política são, na opinião dos espanhóis, a melhor resposta ao terrorismo. Muito obrigada pela sua presença, William. E agora sim nós vamos ver a reportagem sobre as famílias dos brasileiros que moram na Espanha e que sofreram muito com a falta de notícias hoje. Guilherme dificilmente vai esquecer o dia dos atentados. A irmã dele, Maíra, que estuda em Madrid, escapou por pouco das bombas. Ela estava na plataforma da estação Atocha no momento das explosões. A gente acordou com minha irmã ligando, 6h30 da manhã. A gente ainda não tinha ideia do que tinha acontecido. Ela falou que tinha acontecido meio que uma explosão no metrô. Ela estava muito nervosa, não estava respirando direito. Ainda estava bem alterada mesmo. Em Londrina, no norte do Paraná, a psicóloga Odila só respirou aliviada quando recebeu um e-mail do filho. Samuel, o marido dela, e o filho Carlos moram em Madrid. A gente, sabe, fica com o coração realmente apertado, porque estão lá convivendo num lugar que
A qualquer momento pode ser sujeito a um ataque, né, como este. Só no estado de São Paulo vivem aproximadamente 80 mil espanhóis. Hoje, muitos deles se reuniram para falar, para desabafar depois de um dia de muita apreensão. Aqui na sociedade hispano-brasileira, a reunião só teve um assunto: a tragédia em Madrid. Todos moram no Brasil há 50 anos, mas têm parentes na Espanha. Com lágrimas nos olhos, seu Luiz não se conforma de ver tantos civis mortos. O povo que estava indo trabalhar e o estudante que ia para o colégio e para a faculdade. Né? Você vê as pessoas mutiladas, as pessoas perdidas e assim pela frente. É um sentimento de pobreza de espírito, um sentimento de não poder fazer nada, um sentimento de revolta. O governo brasileiro se colocou à disposição das autoridades espanholas para ajudar no que for preciso. Nós ficamos chocados com a brutalidade do evento, condenamos esse ato terrorista como qualquer outro, mas a extensão desse ato num país democrático, como é o caso da Espanha, é especialmente chocante. E ainda nesta edição você vai ver o relato de quem acompanhou os ataques em Madrid. Terceiro dia de greve na Polícia Federal, terceiro dia de filas nos aeroportos e nas fronteiras. Nem pra lá, nem pra cá. Na fronteira com a Argentina, uma fila de 500 carros. A operação padrão dos policiais federais na cidade brasileira de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, atrasou a viagem dos motoristas. Foi assim também em Foz do Iguaçu. Policiais federais averiguaram bagagens e veículos. Durante 2 horas, todos foram revistados. Uma cena rara, já que a entrada de drogas e contrabando poucas vezes é reprimida. Essa operação aqui é uma operação que deveria ser rotina. Por falta de pessoal, por falta de estrutura, nós não fazemos, nós fingimos que fiscalizamos. Em São Paulo, mais um dia de atrasos, de espera. Nos aeroportos de Congonhas e de Cumbica, longas filas se formaram. Milhares de passageiros foram prejudicados. Na ponte aérea Rio-São Paulo, foi preciso chegar com bastante antecedência para não perder a viagem. A greve, que reivindica reajuste salarial e melhores condições de trabalho, só hoje contou com a adesão dos policiais federais de Minas Gerais. Dos 600 agentes do estado, cerca de 400 abandonaram o trabalho e entregaram as armas. A emissão dos passaportes foi um dos serviços mais prejudicados. Este empresário, com passagem comprada para Miami, voltou para casa sem o documento. Me disseram que com passagem o passaporte seria emitido, mas aqui eu estou sabendo que o passaporte é emitido com 5 dias que antecedem a viagem. Um dos crimes mais graves ocorridos em Minas também está com a investigação prejudicada. Os policiais que apuram o assassinato de um motorista e de 3 fiscais do Ministério do Trabalho em Unai no início do ano aderiram à paralisação. Além disso, as operações que tentam inibir o funcionamento de bingos e caça-níqueis também estão suspensas por falta de agentes. No centro de Belo Horizonte, flagrantes de máquinas ligadas. As imagens foram feitas em lojas do Jogo do Bicho. Esta manteve na porta uma placa da medida provisória que proíbe os jogos. Mas lá dentro, os caça-níqueis funcionavam normalmente. E você vai ver ainda no Jornal da Globo, Caco Barcelos com as últimas notícias de Madrid. O tênis brasileiro sem time para pegar o Paraguai na Taça Davis. Os médicos acusados de roubar dinheiro público em Mato Grosso. E no próximo bloco, Lula defende a política econômica. E a classe média indefesa. Mensalidades dos colégios particulares pesam na inflação. Mensalidades escolares subindo, alimentos puxando para baixo. Nesta gangorra, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, de fevereiro, subiu, mas ficou abaixo do índice de janeiro. 2 filhos na escola particular, Pedro na 3ª série, Ananda na 7ª. As mensalidades do ano inteiro somadas vão sair pelo preço de um carro popular. Era em torno de 800, 850 e hoje vai de 1.000 a 1.100, das 2 crianças. As mensalidades escolares foram responsáveis por metade da inflação do último mês. Só no Rio de Janeiro subiram 10,5%. Apesar desse aumento no valor das mensalidades, a inflação de fevereiro medida pelo IBGE foi menor do que a de janeiro. O que segurou o índice no mês passado foi a queda no preço dos alimentos.
A boa safra de cana vem baixando o preço do açúcar refinado. Caiu 7,5% em janeiro e em fevereiro 11%. Passava de R$1 o quilo antes, agora está 57 centavos, 75. O preço do tomate vinha de um aumento de mais de 25% em janeiro, mês de muita chuva e prejuízo na lavoura. Agora baixou quase 4%. Caiu um pouquinho, sim. Tanto que agora eu estou comendo mais tomate. O sobe e desce de preços resultou numa inflação de 0,61% em fevereiro, menor do que a do mês anterior, de 0,76%. Com isso, o acumulado este ano é de 1,37%, bem menor do que o acumulado no mesmo período do ano passado, 3,86%, período em que ainda se sentiam os efeitos da alta do dólar. No mês de março, o que de concreto já é conhecido até agora é um resíduo do reajuste de telefone fixo, reajuste de taxa de água e esgoto em Belo Horizonte e possivelmente algum efeito da redução do IPI sobre os automóveis novos. O presidente Lula anunciou dinheiro para modernizar a indústria e defendeu a política econômica do governo. Foi durante o encontro do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Diante de empresários, sindicalistas e políticos, o presidente Lula reafirmou confiança na política econômica. Eu tenho tentado fazer na política aquilo que eu faço na minha vida pessoal e na minha vida familiar. Ou seja, eu nunca gastei mais do que eu recebi. O presidente afirmou que vai manter a meta de inflação de 5,5%, mas acredita que chegou a hora de colher os frutos da austeridade. Eu quero dizer para vocês que não há como a economia brasileira não crescer esse ano. Possivelmente não crescerá o tanto que nós gostaríamos de crescer, mas vai crescer. E vai crescer de forma sustentável para que cresça mais o ano que vem, para que cresça mais 2006 e para que cresça mais em qualquer momento. Em busca do crescimento de longo prazo, o governo anunciou a política industrial. Micro e pequenas empresas vão ser incentivadas a exportar. O governo quer desenvolver principalmente os setores de informática, bens de capital e medicamentos. De prático, foi anunciado uma linha de crédito de R$2,5 bilhões a juros menores dos que os praticados no mercado para a compra de máquinas e equipamentos. A inovação e a diferenciação, a agregação de valor e a criação de empregos terá que ser parte importantíssima dessa nova etapa. Eu acho que é um momento de ter calma, é um momento de enfrentar a situação com cautela. O governo está tomando as medidas certas, está tomando as providências corretas, tem que se esperar um pouco. São medidas positivas, quer dizer, nós